Eu fracassei na redação do Enem e eu não quero que você cometa esse mesmo erro que eu cometi. Eu comecei a redação de um jeito péssimo, de jeito que eu realmente fico até com vergonha, tanto que eu nem ia gravar esse vídeo de tanta vergonha que eu senti depois que eu peguei aquela redação. Isso acontece muito com as pessoas que às vezes fazem uma redação ruim e depois não querem nem ver, tem até medo de ler a redação de tão feia que ela ficou. Isso aconteceu comigo, eu quero te mostrar aqui. Eu comecei assim: no Brasil é conhecimento partilhado que, pelo amor de Deus, como é que você começa uma redação desse jeito, monstro? Quando você começa a redação dizendo que é conhecimento partilhado, você está nitidamente mostrando um senso comum, ou seja, eu disse, o que eu vou falar é óbvio, todo mundo sabe. Ai, que coisa horrível. Que coisa horrorosa! Teve uma outra coisa também que eu odiei nessa redação depois que eu li, que ficou bizarro, não gostei, que foi essa palavra aqui que eu botei nessa redação de uma citação que foi mal escolhida. Hoje, analisando, eu vejo que não foi tão legal, que era branca para o lar, preta para trabalhar e mulata para tananã. Isso aqui não foi zerada a redação não foi nota zero. Eu perdi ponto em todas as competências, mas não zerou. E só que eu entendo que não deveria ter usado esse tipo de vocabulário, eu acho que eu usei mesmo para causar. E a terceira coisa que eu odiei nessa redação foi o fato de eu ter colocado o YouTube na minha proposta de intervenção. Eu citei o YouTube. Aí eu te pergunto, por que eu citei o YouTube na minha proposta de intervenção se em momento nenhum eu citei o YouTube no desenvolvimento? Eu não posso dar uma proposta de intervenção de um problema que eu não levantei nos desenvolvimentos. Isso é péssimo. Essa redação que eu fiz no ano de 2015 e depois eu fiz redações com frequência com os meus alunos e percebi detalhes que eu poderia ter mudado. Em 2024 eu fiz novamente a redação do Enem e tirei 980. E foi totalmente... Aqui foi a redação nota 1000, tá? No ano que eu tirei 1000, e aqui foi do último ano, 2024, tirei 980. Fui descontado por um corretor na competência 1, e honestamente não sei o que teve ali de desconto, mas enfim, não foi 1000. E aqui, o que eu fiz nessa redação diferente? Eu comecei a redação com um repertório de um modelo. O modelo de redação, galera, ele é possível sim, ele é permitido, desde que você saiba usar da forma certa. E aqui vários alunos meus conseguem ter notas super altas usando o modelo do jeito certo. E comecei assim, ó, em 1948, a Organização das Nações Unidas publicou um dos documentos mais relevantes da história mundial. Aí vai ler a redação inteira, claro que eu vou, né, monstro? Para você entender passo a passo, no detalhe, as 3 coisas boas que eu fiz nessa redação e que eu falei para os meus alunos fazerem. Teve redação nota 1000 esse ano usando esse modelo aqui também, certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, não foi com esse modelo não, tá, galera? A redação nota 1000 foi com esse modelo aqui, ó, que foi em outubro de 1988. Isso aqui é nota 1000 em 2023. Essa redação aqui que eu estou te mostrando, eu fiz em 2023. Eu comecei com um repertório sociocultural produtivo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo assegura, ao menos na teoria, a igualdade e a dignidade a todos. Todavia, a invisibilidade do trabalho de cuidado desempenhado por mulheres evidencia que essa parcela da sociedade permanece excluída na prática dos direitos previstos pela ONU. Então aqui eu tenho a minha introdução. Vamos fazer uma coisa, vamos analisar aqui passo a passo, colocando as cores de cada um dos elementos da redação, tá? A abordagem com repertório. Começa aqui, a abordagem, e vai até a palavra todos. Depois eu venho com a minha tese, a minha crítica. A invisibilidade do trabalho de cuidado mostra que os direitos não estão sendo colocados em prática. E eu fecho meu parágrafo aqui apresentando os 2 argumentos. O enfrentamento desse desafio pressupõe que se combata não só a indiferença social, mas também a omissão estatal acerca da função das cuidadoras. Aqui então 2 argumentos. O argumento 1, indiferença social, e o argumento 2, omissão estatal. Aqui a introdução foi linda, foi impecável, foi perfeita. E aí eu vou desenvolver essas ideias tanto da indiferença social quanto da omissão estatal nos desenvolvimentos. E depois eu vou levantar problemas e esses problemas eu vou solucionar na proposta. Eu não posso solucionar na proposta um problema que eu não levantei no desenvolvimento, senão eu perco ponto na competência 3. Não é na 5, não é na 3. Comendo um melão aqui no meio do vídeo. Ai, que delícia! Beleza, desenvolvimento começou assim, ó, diante desse cenário, silenciamento da sociedade, motiva o apagamento das mulheres, beleza. Então aqui eu vou falar sobre silenciamento, vou usar. A esse respeito, Simone de Beauvoir, expoente filósofa, desenvolveu o conceito de invisibilidade, como a indiferença crônica sofrida pelas minorias em razão de seu gênero, classe e função social. Trouxe a minha
fundamentação, do meu repertório. Inclusive, se você tem dificuldade em redação, precisa de ajuda, precisa tirar um notão e não pode fracassar igual eu fracassei anos atrás, entra no meu curso Fórmula dos 3 Modelos, lá eu te entrego 3 modelinhos simples, rápidos e práticos para você tirar o notão na prova do Enem. E na sequência vem o meu aprofundamento argumentativo. As mulheres que realizam trabalho de cuidado são afetadas pela indiferença denunciada por Beauvoir. Haja vista a carência de debate na família e na escola sobre a importância de divisão igualitária de tarefas de cuidado entre homens e mulheres. Então, uma coisa importante que você pode fazer na tua redação, trouxe um problema específico, por exemplo, carência de debate. Chama esse problema de P1. Ok? E esse P1 ele vai ser solucionado lá na proposta de intervenção. Eu vou até antecipar para você aqui agora. A proposta de intervenção começou assim, ó. É urgente, portanto, que as escolas desconstruam os estereótipos que restringem as funções do lar às mulheres, por meio de projetos pedagógicos, como palestras, que estimulem as famílias a debater sobre igualdade de gênero. Então aqui você percebe que eu falei sobre debate, tá vendo? Resolvi o P1. Muito bom. Então levanta o P1, o problema do seu desenvolvimento, soluciona o P1 na sua proposta de intervenção. Vai continuar aqui, tá? A exemplo dos afazeres domésticos historicamente vinculados à figura feminina. É incoerente que, agora vamos para o fechamento do parágrafo. É incoerente que, embora busque igualdade de gêneros, a sociedade ainda considere os serviços de cuidado como pouco importantes e responsabilize apenas a mulher a desempenhá-los. Beleza, fechei aqui meu desenvolvimento 1. Vamos para o desenvolvimento 2? Lembra que eu vou levantar mais problemas e esses problemas vão ser resolvidos lá na proposta de intervenção. Como é que ficou? Ficou assim, ó. Comecei meu desenvolvimento 2. O filósofo italiano Norberto Bobbio, em sua obra sobre área de política, afirma que o Estado deve ou deveria não apenas garantir direitos no texto da lei, mas também assegurar que todos deles usufruam com dignidade. Aqui não gostei, ficou estranho, né? Tentei fazer uma inversão estática, mas não ficou tão boa essa inversão, não. E depois eu venho aqui, ó. Entretanto, a ideologia de Bobbio, ainda que seja ideal para a sociedade brasileira, não se mostra a realidade entre as cuidadoras, na medida em que falta fiscalização trabalhista que garanta salário digno às mulheres que trabalham em locais destinados ao cuidado humano. Então aqui percebe que eu trouxe mais um problema. O problema da falta de fiscalização trabalhista, vou chamar de P2. Beleza. E aí, na minha proposta de intervenção, eu me proponho a resolver o P2. O Ministério Público, o trabalho deve reduzir a exploração de mão de obra por intermédio de envios fiscais a locais destinados ao cuidado humano, como asilos e creches, para que as mulheres que dedicam suas vidas a cuidar do outro também sejam protegidas. Então aqui você percebe que eu trouxe o problema da falta de fiscalização trabalhista, que garanta salário digno às mulheres em locais destinados ao cuidado humano, a exemplo de asilos e creches ou lares como domésticas. Aí aqui você já percebe que eu já trouxe, inclusive, o exemplo, ó, envios de fiscais aos locais destinados ao cuidado humano, como asilos e creches. Então aqui eu estou solucionando P2. Com as mesmas palavras que eu trouxe lá no desenvolvimento, em forma de problema, ele aparece na minha proposta em forma de solução. Beleza. E aí eu fecho aqui meu parágrafo, dizendo dessa forma, enquanto o Estado se mantiver omisso, a sociedade será obrigada a conviver com um dos mais sérios desafios relacionados ao trabalho de cuidado no Brasil. 2 pontos, a invisibilidade. Muito bom, ficou bonito esse parágrafo. Que é isso? E aí eu fecho a minha redação de um jeito excelente. Desse modo, a invisibilidade será enfrentada e os direitos idealizados pela ONU deixarão de ser apenas teoria. Que é isso? Gostei. Dessa redação eu me orgulhei. E é muito importante quando tu faz uma redação que você bate no peito e fala assim, caraca, gostei dessa redação que eu fiz. E eu gostei. Tu gostou? Então, tamo junto. Vou deixar outro vídeo muito bom para você clicar nele e continuar vendo. Valeu, tchau.